Agora que você já sabe os conceitos básicos dos gatilhos milionários, vamos aqui para a tela. Eu quero, numa aula um pouco mais livre, eu poder sanar suas dúvidas frente aos gatilhos, te mostrar que eles repetem o tempo todo e que é justamente somente eles que eu executo para tomar a decisão e clicar aqui no mouse. Então, vamos lá. Antes de eu começar, eu quero que você tenha em mente, esses gatilhos vão entrar na sua cabeça agora, vai ter dúvidas, isso é natural, porém, ao passar do tempo de você replicá-los e validá-los estatisticamente, você vai ter tanta confiança quanto eu e assim vai executar operações mais alavancadas e vai ter confiança ao longo do tempo. Então, dê tempo ao tempo, dê pelo menos 3 meses aí de validações para que você confirme que eles realmente funcionam como vem funcionando comigo até hoje. Então, vamos lá para a tela. Ó, antes de tudo, só para você ver, ó, aqui é meu relatório do mês de novembro. Ó, você está vendo aqui desde o mês de novembro. Eu puxei aqui 30 dias, vou pegar aqui o semanal. Ó, semanal 2.000 e pouco. Vou pegar da semana passada do mês de novembro aqui, ó, que é justamente o que eu estou fazendo, só para você ver que realmente funciona. Foram 12 mil reais ganhos nesses gatilhos aí. Então, vamos aqui para a tela, não é uma conta fake, ó, é uma conta realmente, ó, conta simulada, R$2 negativos, conta real, 12. Então, vamos vir para cá. Ó. Primeiro ponto, o que é que a gente identifica nesse cenário aqui? Todos os gatilhos são clicados quando houver tendência. Então, todos têm a base dele, a validação, uma tendência para que eles surjam, ok? Então, o mercado é realmente direcional aqui. Vamos supor que você perdeu a entrada no início, não conseguiu identificar aqui nada que conseguisse pegar esse movimento. Não tem problema. Primeiro ponto, o único gatilho de continuidade aqui que eu vejo são 2. Se você conseguir identificar, parabéns, você realmente está estudando muito bem. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a numeração dos candles. Ó, eu tenho aqui ó, no candle 25, no gráfico de 5 minutos do ativo mini índice, tá bom? Se você não conhece esse ativo, eu vou colocar aqui só por escrito, para que você consiga saber exatamente, consiga aplicar aí. Ó. É o WINZ, ou você pode colocar na versão completa, que é o FUT, 5 minutos, tá bom? Vou deixar só assim, vou aumentar aqui só para você identificar que é justamente esse é o ativo, ok? E aí vamos lá, ó. Esse daqui é um gatilho de cluster de barra, que é justamente um candle maior, e logo em seguida, os candles posteriores ficam lateralizando a esse candle, numa tendência, é claro, geralmente 60%, 70% acima da barra. Então, aqui está o corpo da barra e ele fica lateralizando 60%, 70% para cima dela, tudo bem? E aqui foi exatamente o que esse gatilho fez, ó. O candle 25 e o mercado ficou lateralizando ó, com candles menores, ó, candle 26, 27, 28, dando continuidade. Esse gatilho aqui, ele tem um stop sendo colocado abaixo dessa barra aqui, eu vou colocar em vermelho, e um alvo projetado a barra para cima. Você pode projetar com pavio, não tem problema, é bom que te dá um risco-retorno até maior. E aqui a gente tem ó, o primeiro alvo, tá bom? Se ele passar o primeiro alvo, ele pode vir no segundo e no terceiro. O que é que acontece estatisticamente falando? Quanto menor será o alvo, mais rápido você vai executar o trade e maior a taxa de assertividade. O que é que eu oriento, tá? Você pode fazer uma parcial no primeiro alvo e se proteger aqui e levar para o segundo, se proteger e tentar ir levando para os próximos, ok? Max, como é feita essa projeção dessa barra? Isso aqui ó, é uma ferramenta que chama-se projeção de Fibonacci, tá vendo? Ela é justamente esses 3 cliques. Você vai vir aqui ó, no canto esquerdo da sua plataforma, inclusive ela é gratuita na Rico, somente uma única operação por mês é paga, então ela é bem tranquila de você ter. No meu link aí nas aulas anteriores você viu, você vem aqui ó, nesse pezinho, coloca e aí clica com o botão direito, que esse eu configurei da minha forma. Então você clica com o botão direito, propriedades, vem aqui em níveis, ó. E aqui você vai ter 61,8, 100%, 127, 161 e 200, ok? Quais são os alvos mais fortes? Eu coloquei alvos a mais aqui, simplesmente para eu entender que são alvos intermediários. Os mais fortes são exatamente aqui, ó, o 61, o 100% e o 161. Então, o que é que eu fiz? Eu deixei esses 2 alvos aqui, ó, pontilhado com a linha mais grossa, ó, 61 e o 161, porque esse é o último, esse é o primeiro, e esse daqui, essa linha, é o 100%, ó.
Aqui é intermediário e aqui é intermediário. Você provavelmente não vai estar vendo, mas aqui eu vou dar um zoom. Tá vendo? Aqui é 200%. Esses não são alvos que eu tenho uma validação tão boa, que são alvos que o mercado geralmente não respeita tanto, mas eu deixo eles aqui porque são variações. Então, os alvos de fato são, vou colocar aqui por escrito que fica melhor de forma didática, tá? É o 61,8, é o 100% e o 161,8. Esses são alvo 1, vou botar aqui, alvo 1, alvo 2, tá bom? Segundo alvo e alvo 3, a gente coloca aqui e assim você pode dar um print, depois pegar aqui no ladinho para ficar mais didático a aula. Eu vou deixar também num arquivo via Notion, você vai ter um link aqui abaixo dessa aula e você vai ter os prints e as referências, fica até melhor, mas de forma didática aqui eu consigo colocar para você. Minha tela acabou ficando em cima do ativo, tá? Mas é justamente daqui, ó, infute o ativo, gráfico de 5 minutos, e eu tenho exatamente esses alvos e o ativo aí, tá bom? Então, esse aqui é o padrão de cluster de barra, eu vou deixar aqui, inclusive, num circulado em um caixote ele, ó. Deixar aqui cluster de barra. E nessa operação, você teria um risco, né? Entrando aqui, ó, nessa região de 334 pontos, pô, Max, é bastante pontos, de fato, porque o mercado está volátil. Deixa eu apagar aqui, ó. O mercado está extremamente volátil, porém, nessa operação você teria um retorno mínimo de 1:1. Porém, se você carrega nos outros alvos, 2:1 e assim foi, tá? Então, no mínimo aqui 2:1. Só que eu quero que você perceba bem, o mercado não oscilou nada contra. Entrou aqui, o mercado oscilou 110 pontos, vamos supor que você espera pelo menos o segundo candle movimentar, ok? Não é, o cluster de barra não é feito somente com o primeiro. Você espera um, você espera dois, no terceiro você entra. Então espera pelo menos 2 candles. No terceiro, se você vê o mercado querendo dar continuidade, aí você executa a operação. Você vai ver que não passou calor nenhum e aí teria um risco praticamente zero nessa operação. Eu digo zero porque o mercado não oscilaria contra, ok? Seu stop iria estar aqui posicionado, mas não oscilou contra, ok? Um outro gatilho que você já possa ser que esteja vendo é o gatilho do candle 34 nos 5 minutos. Esse aqui é o famoso engana-trouxa. Ó, você percebe que o mercado vendo a tendência e faz um candle forte, engolfando 1, 2, 3 anteriores em média, até 2 pode ser. E aí, a gente executa o trade assim que o mercado vê uma reação. Então, o candle, ó, ele tem que ser realmente assim, forte, engolfando os anteriores, vindo precedido de uma tendência. E aí, é a mesma coisa da projeção aqui do alvo. A gente tem, ó, eu particularmente, eu gosto de projetar o corpo do candle, ok? Eu não gosto de projetar do engana-trouxa os pavis. Dá uma diferença e essa diferença, estatisticamente falando, a longo prazo, ela é relutante. Então, deixa eu só projetar junto com o corpo aqui, só para você ver, ó. Exatamente a projeção. Ó. Você vê que o mercado foi exatamente no primeiro alvo, junto com a projeção com o pavio, ok? Aqui bateu certo. Geralmente, estatisticamente falando, se eu projeto só com o corpo, o mercado às vezes falha aqui, ó, e já recusa. Então, quanto mais próximo o alvo, mais rápido você vai bater ali sua meta e, consequentemente, mais estatística positiva você tem. Então, eu deixo essa alternância aqui para você, onde o primeiro alvo, ó, com o corpo projetado, é exatamente o segundo alvo com o pavio. Ó, vou pegar o pavio aqui agora e projetar. Ó, o primeiro alvo era o segundo somente com o corpo. Tá vendo como é cravado? E veja que é uma operação que o risco foi zero. Ó. Se você executa a entrada aqui, assim que o mercado começa a reagir, porque esse candle já foi formado, você vê um candle forte engolfando os anteriores, você já começa a ter a noção ali da entrada, você executaria seu stop aqui abaixo, 100 pontinhos, e aí conseguiria pegar ali um alvo de 3 ou 4:1 praticamente, então é bem satisfatório, ok? Então só nesse simples dia aqui, que é do dia 11, inclusive o dia que eu estou fazendo esse vídeo para você, você já vê 2 gatilhos de executação. E o terceiro é o gatilho do ABC irregular. Então vamos procurar ele aqui. Geralmente esse gatilho do ABC irregular, ele vem precedido no gráfico de 2 minutos, ok? Os 5 minutos ele é mais comum ter o cluster e o ABC. Já o ABC regular,
é mais comum ter no 2 minutos. Então, ambos você pode ser executados no 2, no 1 minuto, no 5 minutos, no 15, em qualquer tempo gráfico. Só que a recorrência de aparecer é muito menor em cada tempo gráfico maior. Então, você decide o tempo gráfico que quiser. Eu, particularmente, eu executo em 2 tempos, tá? Nos 5 minutos e ao lado aqui, ó, eu deixo o 2 minutos rodando, ok? Aqui eu ativo, aqui ó, no 2 minutos, eu deixo rodando para ter uma sensibilidade melhor. Mas deixa eu te dar aqui a noção do ABC regular. Vamos lá. O gatilho aparecendo. Observe bem. Primeiro ponto. O gatilho do ABC irregular, ele necessariamente ele precisa ser perdido uma região de máxima, tá? Se for numa tendência de alta, ou uma região de mínima se for uma tendência de baixa. Para quê? Para ele fazer sentido, no qual esse gatilho ele vem em uma tendência, ele faz um movimento de queda, rompe uma máxima, volta para testar e continua. Esse é o padrão dele. E aqui com uma projeção de Fibonacci a gente consegue pegar exatamente os pontos de virada. Então vamos lá. Ó. Você percebe aqui que o mercado vinha em uma tendência um pouquinho menor, ó. E ele rompeu de forma bem sutil a máxima, tá? Com pavio, não tem problema. Aqui a gente pega exatamente a ferramenta da projeção de Fibonacci, ó. E eu vou pegar da máxima, tá vendo? Máxima, mínima e máxima de novo. E aqui eu quero ver aonde esse mercado pode fazer sua retração para que eu execute o trade. Exatamente no primeiro alvo, que é o 61,8, tá? 61,8, 100%. Ou 161, os mesmos padrões, sempre eu vou ter esses mesmos preços, né, de Fibonacci, que seria 61,8, 100% e 161. Então, são eles os pontos onde eu vou ver se o mercado vai parar e reagir. Então, você vê que o mercado aqui, ó, literalmente deu uma parada e começou a fazer uma movimentaçãozinha de alta. Aqui daria trade, o stop é ligeiramente abaixo da linha pontilhada do 61. Então, esse aqui é um dos gatilhos. Vamos procurar mais para reforçar essa mente, a gente poder executar mais operações com mais precisão, tá bom? Aqui mais um gatilho. Observe bem, o mercado vem numa tendência de alta, ok? Ele rompe a máxima e volta para testar. Primeiro eu quero que você observe exatamente essa voltada para testar de forma agressiva. Você está vendo que minhas barras aqui, ó, meus candles, ele tem uma coloração um pouco diferente. Ele literalmente pega as agressões que tiverem acima da média do volume e pinta. Ele pinta de laranja e de vermelho. Então, se tiver uma agressão muito forte, é vermelho, mediana, laranja. O que é que eu identifico com isso? Que está entrando player, né? Que está entrando realmente fluxo no mercado e ali pode ter um ponto de virada para ele. Então, essa regra de coloração, caso você queira adquirir, ela vem aqui, ó, na plataforma Profit Chart. Você vem em ajuda, Nelo Store e você procura aqui como MX Bar, tá bom? Você vem aqui, deixa ela dar uma carregada. Você vem na lupa e digita aqui, ó, MX Bar. Aí, ó, vai aparecer. Ela é bem baratinha, justamente para que você consiga utilizar ela despreocupadamente. Ela ajuda bastante para você identificar se está tendo defesa ou não. E aqui eu quero que você observe. O mercado rompeu uma máxima e voltou para testar. O que que a gente tem que ter na mente? Aonde ele vai voltar para testar para que a gente execute essa operação? Vou clicar na máxima, na mínima e vou voltar para a máxima de novo. Observe exatamente aonde o mercado cravou. Ó. Essa linha aqui, ó, em preto, ó, tá vendo? É justamente o 100%. Após isso, ó, o mercado, ó, fez uma agressão e continuou seu cenário de alta. Isso aqui no gráfico de 2 minutos. Então, se você executa um trade e vê essa barra aqui agredindo, você, vamos supor que entraria comprado aqui, ou até se você desse uma margem de erro e entrar comprado após a linha, que dá uma garantia até mais forte, acima do 61, que é essa linha pontilhada, você teria um alvo de, pegando aqui, ó, um alvo de 330 pontos para um stop máximo de 197. Só que o mercado não recua. Você vê que não recua? Quando eu coloco esses stops técnicos aqui, é justamente para ter uma noção de o máximo que você pode arriscar na operação. E mesmo o máximo é sempre compensado pelo retorno.
Então é justamente por isso que essas operações são muito precisas. Então se você executasse aqui, ó, teria uma operação de 60, 70 pontos para um alvo de 470. Então o retorno compensa. Agora eu quero pegar um exemplo de um movimento baixista para que você veja que é o mesmo conceito, porém em uma posição invertida. Veja bem, aqui eu estou no movimento de queda, o mercado já abriu com um gap de baixa, e ele faz o quê? Um rompimento de mínima aqui, ó. Tá vendo? Com muita agressividade. Um ponto positivo para que esse gatilho se valide cada vez mais é justamente quando ele vier fazer o reteste ou no 100% ou no 61, ou até mesmo ele pode vir um pouco mais e ir lá no 161,8, é claro. Ele fazer com um candle de força, um candle maior do que os anteriores, tá? Então gravem isso, isso é um validador a mais. É como se fosse um gabarito que você colocasse aqui, ó. O mercado fez um ABC, rompeu mínimo e está voltando a testar, ok. Gabarito número 1. Gabarito número 2, o mercado está retestando 60% ou 100% ou 161%. Gabarito 2, gabarito 3. Está sendo com agressividade esse retorno? Se tiver, o mercado gabarita e facilita ainda mais a estatística a ser validada e esse trade ser mais bem sucedido. Então vamos lá. Ó. Eu vou pegar aqui ó, a minha ferramenta, ó, vou clicar na mínima, ó, tá vendo a tendência de baixa? Eu vou pegar na mínima que foi rompida, clico, arrasto para cima, ó. Arrasto para cima e agora eu quero saber onde é que vai ser o pullback dele. Ó. A mínima não foi rompida, não foi essa? Eu vou botar lá onde foi feito. Observe onde é que o mercado para. Ó. Exatamente no 100% com um candle de força. Aqui eu executo esse trade, tá? Quanto mais você executar próximo, quando o mercado perder aqui, ó, essa linha pontilhada, que é justamente o 61,8, eu vou passar um pouquinho para o lado, ó. Tá vendo aqui? 61,8. Ele vai te dar mais garantias ainda estatísticas que o mercado vai dar continuidade. E aí você pode ficar tranquilo. Seu stop pode estar aqui ó, logo ligeiramente acima desse pontilhado que o mercado não deve voltar. Não pode voltar. Se voltar, seu stop é curto, tá tudo certo. Mas olha o retorno dessa operação. Olha o quanto ela caiu. Como é que você vai projetar essa sua operação para saber exatamente o alvo? Você pode pegar essa onda aqui ó, que subiu, pegar ela e projetar para baixo. Não tem a projeção dos candles que eu te mostrei? Mesma coisa aqui. Eu vou pegar a ferramenta de projeção ó, e vou pegar da máxima, da mínima e projetar. Observe onde é que o mercado para. No último alvo. Então você pode carregar essa operação até o primeiro, que observe. Se for botar o ABC irregular aqui, ó mínima, máxima e retorno. Ó. Entrou aqui. Vamos supor que você preferiu entrar na perca do 61,8. Ele te deu um retorno de 320 pontos para um stop de 70. Se você quisesse carregar mais, você levava para o último alvo, te dar de 600. Então, risco e retorno são absurdamente grandes. Então, você aceita estopar mais vezes, ok? Esse é o operacional que eu estou te dando aqui. Tem um payoff alto, mas uma taxa de assertividade menor. Justamente porque o stop é curto. Então, a partir desses pontos aqui, ó, o mercado precisa decidir. E se ele decidir, você tem o trade na mão e tem um resultado muito bom e muito expressivo aí, ok? Então é justamente isso aí que eu quero te mostrar. Eu já te mostrei engana trouxa, ABC irregular, cluster de barra. O outro é justamente um corretivo normal. Vamos buscar aqui. Vamos lá, ó. Outra operação aqui, ó. Você está vendo que o mercado veio em um gap de alta muito forte, porém a abertura dele foi nesse ponto. Eu estou te mostrando todos esses gatilhos no cenário do mini índice, justamente porque eu sou especialista no mini índice, mas ele serve para qualquer ativo, qualquer mercado, tudo bem? Eu preferi ser especialista do que generalista, o cara que sabe operar tudo e acaba que fica aleatório e não ganha muito dinheiro. Eu prefiro boletar pesado em um ativo só do que em vários outros. Mas eu opero os outros, porém um pouco mais leve. Vamos lá. Ó. O ABC normal é justamente esse corretivo aqui, ó, ABC. O mercado vem no movimento de tendência e faz esse corretivo. Então, basicamente, a gente vai pegar também a projeção, né, a ferramentazinha de projeção, vai colocar na máxima, vai puxar na mínima. Você vê que esse daqui, ó, ele não há o rasgar da máxima. A ativação do ABC irregular, ele literalmente tem que perder uma máxima. Ó. Ele tem que perder essa máxima e voltar para testar. Já o corretivo em ABC normal, que não é o irregular, ele vem no movimento de alta, né, ou de baixa, tanto faz, e faz um topo abaixo
e volta a testar aqui para depois fazer a movimentação de alta, ok? Percebe a diferença de ambos? Tem que perder máxima. Vou colocar aqui agora no movimentação de mínima, ó. O mercado vem na tendência de baixa, faz um pullbackzinho, né, um retorno, rompe a mínima e volta para testar. Ele pode voltar para testar nesse, que é o 100 ou 161, ou ele pode voltar para testar o 161, que geralmente vai ficar nesse formato aqui, ó. Vai perder máxima e mínima e depois vai dar continuidade de novo, ok? E ele vai fazer exatamente esse formato aqui, ó. Esse formatinho, deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui o desenho, ó. Mais ou menos isso aqui, tá vendo? Vai perder mínima e máxima e aqui você vai voltar a testar. Então, o ABC corretivo normal, deixa eu apagar aqui, ele vai ser, não vai perder máxima nem mínima e vai fazer certinho a projeção dessa onda para baixo, a próxima onda aqui, ó. Tá vendo que deu certinho? Então, é justamente isso. Vou pegar a projeção máxima, mínima e essa máxima menor. Tá vendo que o mercado parou aqui, ó, justamente no 100%, tá? Variou um pouquinho, por isso que eu coloco essa linha aqui, que é o 127, e eu não executo o trade no 127, eu apenas espero o mercado chegar lá. O que é que eu tenho? É como se fosse a garantia que esse mercado vai fazer a movimentação. Se houver a reação, ó, ele vem no 100% e reage, ó. Você vê um candle deslocando. E aí a garantia mais ainda de gabaritar o gatilho milionário é justamente quando ele perde esse pontilhado aqui, que é o 61.8. Observe a agressividade do perder. Esse é um gráfico de 2 minutos. E aí vai embora. Então o gatilho aqui é executado. Então você pode esperar para ter uma garantia maior. A perca dele na região do pontilhado aqui, que é o 61, comprei, tá? Você pode botar seu stop ligeiramente abaixo da mínima e aí você vai dar continuidade. Aonde pode ser o alvo? Justamente quando você pega essa perninha aqui, ó, essa toda que caiu, ó, vou clicar nessa ferramenta. Você vê que quando eu clico, ó, cliquei, ela fica grudada no mouse. E eu vou clicar de novo, ó, na outra ponta. Ó, elas são 3 cliques. Ela vai ficar grudado de novo, ó. Eu tenho que terminar o outro clique justamente na máxima. E aqui eu tenho aqui, ó, comprei, primeiro alvo, 290 pontos, segundo alvo cravado, 400 pontos, aí foi que o mercado fez um pullback. Tá percebendo? Então é justamente, eu busco fazer aqui, ó, uma proteção ou levar no segundo alvo. Os melhores alvos para ser levados sempre é o primeiro, no máximo o segundo. O último o mercado tende aí, mas aí você tem que se proteger. Então, basicamente, eu consegui te mostrar os 4 gatilhos que eu executo. Primeiro, ABC regular. Segundo, ABC normal. Terceiro, cluster de barra e engana trouxa, ok? Se tiver alguma dúvida, pessoal, mandem no grupo, tá? Vocês podem acessar o grupo, mandem lá. Ou vocês podem colocar na descrição aqui desse vídeo, na nossa comunidade. E aí vocês também vão ser respondidos, fechou?